A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, e mais um Gerando Boas Memórias. Hoje nós vamos dar início aqui no nosso vídeo, nessa série, né? E vamos lá. A paz do Senhor. Hoje na nossa série nós queremos falar sobre muralhas, né? A criança de hoje é acerca de uma adolescente que na infância teve e tem até hoje um pai muito agressivo, muito áspero, um pai impaciente, né? Que acredita que dá comida e dá roupa, dá brinquedo, dá tudo que quer, é o suficiente, é o amar a criança. E essa criança, ela tem TDA, ela é agitada, ela não consegue parar. E o pai, por ser um pai de corpo presente, mas de mente ausente, ele não percebeu, entendeu? E ele foi muito agressivo com essa criança. E essa criança falou para nós, já uma criança crescida agora, falou para nós que ela não consegue abraçar o pai, né? Então por quê? Porque cresceu uma muralha entre pai e filhos, né? E Deus nos trouxe a história de Josué e as muralhas de Jericó. Muralhas que cresceram num lugar onde não era para ter crescido, que embora foi para proteção de Jericó, Jericó pertencia ao povo de Israel. Então foi um lugar tomado do povo, mas que a muralha se levantou para afastar o povo, donos da terra por direito, né, por promessa, para afastar este povo, mas que Deus vem e dá uma ordem a Josué, mandando que levantasse os tocadores, que tocassem trombetas, as buzinas, desse voltas na cidade e, por último, o povo viesse a gritar e que no grito a muralha cairia e então eles tomariam de volta o que era deles por direito, que era a cidade de Jericó, né? E não só este menino nos falou hoje sobre a dificuldade de abraçar o pai, que o pai não percebeu, embora a mãe sempre falava que o filho não era uma criança normal, tinha um certo problema, né, que precisava de um certo cuidado. O pai não acreditava e achava só que era a frescura da criança, e essa criança cresceu assim, ouvindo gritos do pai, e o pai criou uma muralha diante deste menino. E para vir confirmando a história de hoje, meu esposo ouviu acerca de uma outra pessoa, uma moça, que também tem essa dificuldade de abraçar o pai. Então, a mensagem que a gente traz para vocês nessa noite é acerca dessa muralha. Tem hora, pai, que você vai precisar permitir que o seu filho grite, porque está preso dentro dele esse grito de socorro, está preso dentro dele esse grito de me ame, está preso dentro dele. Hoje Deus nos levou na igreja para falar acerca dos pais, para que os pais pedissem perdão aos filhos. E está na hora das nossas crianças, dos nossos pais, os homens, né, que é tão criado para ser o macho alfa, né, que não erra, que, né, tá na hora da gente mostrar para os filhos, pais, que a gente erra sim, pedir perdão, ensinar os nossos filhos a pedir perdão, pedindo perdão, né, olhando nos olhos, descendo na altura dos olhos dele, ouvindo e permitindo que o filho grite, né. Eu presenciei uma situação ainda hoje, que quando o filho começou a colocar para fora, o pai automaticamente entrou, né, tentando se defender, né, tentando se explicar. Deixa o filho gritar, essa muralha precisa cair. Ouça seu filho em nome de Jesus. Deixa seu filho botar para fora, ele precisa botar para fora. Por quê? Geralmente, o pai
que não consegue ser presente, o pai que não consegue ouvir, o pai que não consegue abraçar o filho, é um filho que não foi abraçado e não foi ouvido pelo pai. E uma coisa que é muito interessante, que a grandeza de um pai é quando ele, sendo grande, se faz pequeno para tornar os seus filhos grandes. Aí você fala, como assim? Jesus, sendo grande, se fez pequeno para tornar os discípulos grandes. E ele disse assim, ó, vocês farão coisas maiores, porque ele impulsionou os filhos. Ele foi um lançador de foguete. Interessante que o lançador de foguete não aparece, mas ele impulsiona. E Jesus, ele quer nos ensinar. Quando Jesus, ele curava, ele falava, filho, está perdoado, para curar a paternidade. A última cena que Bartimeu tinha era do pai morrendo. E depois que ele é curado, Jesus fala, filho, ele vai ter a visão de Jesus. O que você precisa entender é o seguinte, você pode abrir os olhos do seu filho para que ele enxergue longe. E algo interessante é que quando você põe o seu filho na cacunda, ele fica maior que você. Ele enxerga mais longe. Isso é muito maravilhoso. Sabe qual é a nossa dificuldade? Parece que nasce no coração de algumas pessoas. Fala assim, eu não quero que meu filho seja grande. Não. Seu filho vai em lugares onde você não foi. Vai aprender coisa que você não aprendeu. E você vai ter que ter o traquejo, a elegância. E assim, não ter ficar enciumado, não. Ele vai ser melhor que você. Seu filho vai ser uma versão renovada sua. Pais bons, filhos melhores. Pais ruins, filhos piores. Está na Bíblia assim, ó. E Acabe foi pior que seu pai. E fulano foi pior que seu pai. Porque quando o pai é péssimo, o filho fica pior. Mas eu tenho uma palavra para você que é filho. Honre seu pai. Ah, mas meu pai foi ruim. Honra ele. Sabe o que é honrar seu pai? Aceita ele como ele é. Sabe quando é que você honra seu pai? Dando certo. Sabe quando você honra seu pai? Olha para ele assim e fala assim, é o melhor que o senhor tinha para me dar. Tá de boa. Eu vou prosperar e vou ter vida longa. Te honrando. Não querendo mudar seu pai. Não faça isso. Se seu pai vier de joelho, rasteje. Porque seu pai é maior que você. Mas tem hora que ele vai descer para tornar você grande. Quando você reconhece a grandeza do seu pai, ele desce para tornar você grande. Então, filho, tá na hora de você prosperar. Tá na hora de tudo que você pôr a mão ter vida longa. Como? Honrando esse pai. Você que é mulher, se você não perdoar seu pai, todo homem que você se envolver vai ser igualzinho ele. Você quer isso? Eu falei isso para uma jovem. Ela correu, ela falou que perdoou o pai dele. Eu acreditei, não sei qual é o processo. Todo homem, observa os homens que você já se envolveu, é igualzinho ao seu pai. Porque é a síndrome do jacaré. O jacaré vai no meio do lago, não acha a presa, ele volta. Você faz assim, ó, eu vou conseguir o que minha mãe não conseguiu. Você pega uma treta da mãe e pega uma treta com seu pai. Você quer só por birra conseguir o que a sua mãe não conseguiu. E você vai pegar um homem. Observa que quando o pai é alcoólatra, a mulher se envolve com um homem alcoólatra. Porque ela quer conseguir o que a mãe não conseguiu. Libera seu pai, libera sua mãe, para que você venha prosperar e ter vida longa em tudo que você fizer. Então, numa situação como essa, de que foi o pai que criou a muralha entre pai e filho, de forma que o filho não consegue abraçar o pai, e o pai certamente tem dificuldade de abraçar o filho, como gerar, então, nesta criança, boas memórias, boas recordações, sendo que criamos aí uma muralha? Somente mostrando, se abaixando, olhando no olho e lá de dentro do coração arrancar aquele pedido de perdão. Hoje, Deus falou comigo, me mostrou um pai que era para falar com aquele pai. E eu observei que enquanto nós falávamos sobre perdão, pai pedir perdão para os filhos, eu observei que esse pai tem dificuldade de olhar nos olhos dos filhos. Então você imagina o tamanho dessa muralha.
para que a muralha de Jericó caísse, Israel precisou gritar. Deixa seu filho gritar para que a muralha que separa pai e filho venha cair e a gente venha conseguir gerar boas memórias. Meu pai foi duro, mas ele se humilhou e pediu perdão. Meu pai foi difícil, meu pai me esqueceu. Ou como a menina de ontem falou, meu pai me traiu, me abandonou, né? Mas ele se abaixou e pediu perdão. E daqui para frente a muralha cai e a gente consegue abraçar. Então, na série Gerando Boas Memórias, baixe, olhe no olho dos seus filhos, peça perdão, pai. E deixe que seus filhos gritem, coloque para fora aquilo que está matando ele, para que ele possa conseguir te abraçar e você abraçar ele. E lá na frente ele venha ser um bom pai, porque você conseguiu plantar essa sementinha no coração dele. Amém? Fiquem com a paz do Senhor e até amanhã na série Gerando Boas Memórias. Amém. E você que é filho, manda pro seu pai. Você não tem coragem de falar? Ele vai ouvir. Manda para ele, compartilha com 5 pais aí que você conhece. Até amanhã, se Deus quiser.